finalmente, nós vamos para a função, para o método mais importante dessa classe, que é o getValueAt, que recebe como parâmetro uma linha e uma coluna. Então, eu até coloco aqui o coraçãozinho aqui, para você lembrar que essa função, esse método, é o método mais importante dessa classe. Ele que vai ser responsável por colocar os valores dentro de cada uma das células da sua tabela de dados. Ou seja, ele vai fazer uso da lista de alunos para então colocar o ID no lugar certo, o nome no lugar certo, o sexo, a idade de cada um dos seus registros. Então vamos lá, coloquei aqui a assinatura idêntica à da classe AbstructTableModel, eu sou obrigado a fazer assim. A primeira coisa que você tem que lembrar é que ela recebe como parâmetro a linha e a coluna, porque ela vai montar os dados da tabela que tem linhas e colunas. Chama atenção para vocês que tudo que acontece nesse método, ou melhor, esse método é chamado toda vez que a tela é redesenhada. Depois, no futuro, quando você já tiver implementado a sua, coloca um breakpoint dentro desse método aqui e você vai ver que horas que ele é chamado. Faz isso depois de curiosidade que você vai ver que interessante que é. Pronto, dita essa curiosidade, nós podemos seguir em frente. Qual que é o nosso objetivo então com esse método? Dado uma linha e uma coluna, é converter essa lista para esta tabela. Esse que é o nosso objetivo maior aqui. Então, dá uma olhada comigo aqui. Se eu quero converter essa lista, que é um vetor, para uma tabela, você concorda comigo que esse ID, nome, sexo, idade, matrícula da Maria, que está no índice 0, vai virar a primeira linha da minha coluna, da minha tabela. Concorda comigo? Então é razoável dizer que cada posição do nosso vetor vai se tornar uma linha na nossa tabela. Concorda comigo? Se não, deixa eu melhorar um pouquinho esse desenho aqui, que você vai entender melhor. Eu vou pegar agora essa lista, esse vetor, e simplesmente colocar ele em pé, para você entender melhor. Ficou mais fácil agora? Então, olha só. Esse primeiro elemento da lista, que é a Maria, ele vai vir para cá. Ele inteiro vai vir para cá. É como se eu estivesse pegando os meus campos que estão assim e esticasse eles na horizontal agora. Beleza? Então agora ficou mais simples. Pensando nisso, tendo essa estrutura na sua cabeça agora, como eu sempre falo, igual lá na disciplina de Algoritmos 2, onde a gente estuda as estruturas de dados, eu sempre falo, faça o desenho que você consegue implementar melhor. Não vai direto para o código não, porque muitas vezes você se enrola de forma desnecessária. Pega um papel, faz um desenho, faz um rascunho, como nós estamos fazendo aqui. Ao fazer esse desenho, transformar simplesmente a lista que estava na horizontal, passando ela para a vertical, já clareia bastante, pelo menos as minhas ideias aqui. Então agora é fácil para mim de imaginar que se eu tenho a linha row ou a linha 0, qualquer que seja, e eu vou dar um lista.get, eu vou estar pegando quem? O elemento 0 da lista, que é uma instância da classe aluno e que vai virar uma linha do meu registro aqui. Ou seja, quando o row é 0, nós estamos acessando a lista índice 0, esse cara que eu marquei de vermelho para você. A partir de agora, nós temos um objeto da classe aluno, que é o objeto índice 0 e que ele vai ser colocado na primeira linha. Como que eu vou colocar aqui agora, pessoal? Você concorda comigo que eu preciso de mais uma informação? Que é, peraí, você quer colocar qual campo aqui na coluna de ID? Você quer colocar qual campo de aluno aqui na coluna nome? Entenderam? Então, nós precisamos escolher qual desses campos vai vir para cada uma dessas colunas de acordo com o índice da coluna que está chegando. Então, é razoável pensar que, se chegou a coluna 0, eu estou querendo colocar dentro de coluna ID. Ou seja, coluna é igual a coluna ID? Se sim, eu retorno aluno.id e coloco ele aqui dentro. Simples assim. E assim por diante.
Porque se agora tiver chegado a coluna índice 1, a coluna índice 1 não vai ser a coluna ID, senão então ele vai colar aqui, ó, casar com a coluna nome, que ela que é o índice 1. E aí ele vai imprimir nesse campo bonitinho aqui, quem? Aluno.getNome. Beleza? Agora, para clarear ainda mais para você, eu vou fazer um rastreio aqui desse código para você entender claramente isso funcionando. Vamos lá? Então vamos começar aqui. Suponha que eu queira preencher esse D aqui. Como que ele faz? Ele vai entregar aqui, ó, linha 0, coluna 0. Linha 0, ele vai pegar quem? Ele vai acessar o índice 0 da lista, que é o aluno Maria. E aí, a partir de agora, ele precisa decidir, tá, eu já sei que nessa linha aqui vai ter os dados da lista índice 0. Porém, qual campo que eu vou jogar aqui dentro? Eu vou jogar o campo que é a coluna 0. Coluna 0 casa com ID. Então, eu vou imprimir aqui o ID, que é 1. Certo? Está marcado aqui, ó, 1 vai vir para cá. Próximo. Agora, linha 0, coluna 1. Linha 0, o que ele faz? Acessa a lista índice 0, que também é a Maria. Só que agora eu quero a coluna 1. A coluna 1, ela vai casar com ID? Não. Ela vai casar com nome? Vai. Se ela vai casar com nome, ela vai pegar do objeto aluno o campo nome e colocar ele aqui. E assim sucessivamente. Vamos mais uma. Linha 0, coluna 2. Então, o que ele vai fazer? Linha 0, quem que é? Ele vai marcar aqui, ó. Linha 0 vai marcar a lista índice 0. Eu estou ainda preenchendo só os dados da primeira linha ainda. Coluna 2. Então, agora, coluna 2 é o ID? Não. Coluna 2 é o nome? Não. Coluna 2 é o sexo, então eu vou pegar lá do objeto aluno o campo sexo dele e jogar aqui dentro. Na hora que estiver na próxima linha, pessoal, aqui ele vai acessar quem? Ele vai acessar o segundo elemento dessa lista, que é a Helena. E aí as colunas que forem variando, vai ser preenchidas os dados da Helena. Então, se você entendeu esse mecanismo, esse rastreio, assim por diante até o final, essa tabela é montadinha para você. Beleza? Com isso, então, a gente finalizou a construção dessa classe que cria esse controlador dessa tabela. E aí isso aqui fica de uma forma muito mais elegante usando os conceitos de orientação a objetos. Tá joia? Como eu falei para vocês, a grande vantagem é que isso aqui não muda. A função getValueAt, por exemplo, se você estiver fazendo uma lista de professor, o que vai mudar é que agora aqui ele vai receber um objeto, professor, e aqui vai ser os campos de professor. Se estiver sendo de chinelo, aqui vai mudar a classe de aluno para chinelo e as colunas aqui vão ser referentes ao objeto chinelo. Simples assim. Beleza, para acabar a nossa aula nós precisamos